é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos sepultados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O verso 37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sejam todos bem-vindos. É um prazer, uma alegria estarmos mais uma noite de quarta-feira na casa do Senhor para adorá-lo e bendizê-lo. Convido a todos, vamos chegando, vamos acessando o Facebook da igreja, compartilhe o link para que outras pessoas também tenham acesso ao culto desta noite, e eu peço a sua ajuda para nos auxiliar com o som e com a imagem. Para você está ok? Nos ajude aí, por favor. Se precisar ajustar alguma coisa, nos comunique para que a gente tenha uma imagem e um som bons para você, tá bom? Então vamos chegando, vamos nos conectando, compartilhe o link deste culto para que a gente adore ao nosso Senhor juntos, tá bom? É um prazer ter todos vocês conosco. Nós do Templo Batista Bíblico da Floresta ficamos felizes com a sua presença. Nós vamos orar neste momento e depois eu vou convidar a irmã Luciana, que haverá de cantar 2 cânticos que ela mesma irá mencionar, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, quão bom Tu tens sido para conosco. A Tua fidelidade, ela dura de geração a geração. Tu tens nos guardado, Tu tens nos protegido, e nós somos gratos, porque um dia a Tua graça salvadora se manifestou a nós. Obrigado porque sem nenhum merecimento o Senhor entregou Jesus para se entregar na cruz em nosso lugar. Obrigado, meu Deus, por tamanha salvação. Obrigado porque o Senhor nos livrou do inferno, do pecado e da condenação eterna. Ó Deus, obrigado porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Ó Pai querido, estamos felizes por estarmos mais uma noite reunidos em Teu nome. Assim, meu Deus, tendo o privilégio de Te adorar. Ó Deus, obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada pessoa que está conosco nesta noite. Ó Deus, eu peço que este culto venha falar aos corações, que venhamos prestar um culto racional, reverente e um culto alegre a Ti. Ó Deus, usa cada um dos irmãos que estão conosco nesta noite, a irmã Raquel, a irmã Luciana, a mim. Ó Deus, que as nossas vidas sejam usadas para o louvor da Tua glória.
seja, meu Deus, com cânticos, os cânticos que iremos entoar, com a leitura da Tua Palavra que iremos fazer, e logo após, ó Deus, a meditação da Tua Palavra. Ó Deus, prepara todo o nosso ser, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, para que a Tua Palavra, meu Deus, venha transformar o nosso ser para o louvor da Tua glória. Nós oramos agradecidos no poderoso nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar nesse momento, e para isso eu vou convidar a irmã Luciana, e já peço a você, se conhece, cante alegremente, cante com a alma, tá bom? Porque Deus é merecedor do nosso louvor, tá bom? Ela irá mencionar os dois, iremos cantar na sequência, tá bom? E cante com a alegria. Irmã Luciana. Boa noite, irmãos. Cantaremos então o hino 469, 469, Corajosos.
seja Deus. Irmãos, eu quero desafiar a todos, tá bom? A fazer duas coisas. Primeiro, compartilhar conosco algum pedido de oração, algum agradecimento. Se você tiver, por favor, compartilhe conosco, digite aí, para a gente orar, para a gente agradecer a Deus, tá bom? Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Não deixe de agradecer, de pedir. Lembra que a oração feita por um justo pode ir muito em seus efeitos, tá bom? E o outro desafio é compartilhe agora mesmo o link da nossa igreja aí, tá? Vá lá, compartilhe, para que outras pessoas, amigos seus, familiares, tenham acesso à mensagem que vamos ouvir nessa noite. E eu quero aqui, rapidamente, ler algumas mensagens que estão chegando, tá? Compartilhe conosco, interaja conosco, tá bom? Achamos interessante essa interação, para nós é muito válida. A irmã Marlúcia diz assim: boa noite aos amados irmãos, vamos continuar orando uns pelos outros, Deus é bom. Vamos orar assim. A Wanda compartilha: nada pode nos separar desse amor, conforme o texto de Romanos 8 que nós lemos. O irmão José Vieira, lá da congregação Sião: boa noite, pastor Rafael, peço oração por todos da minha família e pela saúde de todos. Vamos orar pela vida e família do irmão José Vieira, tá bom? Não deixem de orar. A irmã Rosa: pastor, boa noite, aqui está ótimo, graças a Deus. Ela diz ainda: boa noite, meus queridos irmãos, saudades de todos vocês. A irmã Rosa. Irmã Márcia, lá de Alagoas: boa noite a todos. A irmã Silvanira: boa noite, amados irmãos, pastor. Ivan também: boa noite a todos os irmãos e amigos que estão chegando. Vamos conectando e adorar ao Senhor juntos. O Janu: boa noite, pastor e irmão, saudade de vocês. É verdade, viu, irmã Rosa, Janu, a saudade é grande, é grande. O Velcio, meu cunhado: peço que ore pela minha saúde e de meus familiares e pela nossa salvação. Ore pela salvação do Véu, meu cunhado, também dos meus sobrinhos, tá? A Wanda diz assim: agradeço ao meu Deus por 5 dias respirando o oxigênio perfeito vindo de nosso Deus, por acordar sem dor, por meu Deus estar guardando meu marido e minha Larissa aqui dentro de casa. Muitas lágrimas de gratidão ao meu Deus, pelo homem que levou todo o meu salário, que o Evangelho chegue a ele. A Wanda saiu de uma situação e caiu num problema. Wanda, que Deus te abençoe, Wanda, e que Deus recompense e retribua a você, tá? Aquilo que foi levado. A Tati diz assim: peço oração pelo meu amigo Reginaldo. Agora não sei se é o Léo ou se é a Tati. É o Léo? É o Léo, né? É o Léo, não a Tati. Ele já foi na igreja com a sua esposa. Ah, Léo, lembrei. O mesmo está internado com os sintomas do Covid-19. Está aqui, Léo, aqui. Obrigado, Léo. É que eu li só o nome da Tati. Eu lembro dele, Léo, do Reginaldo. Vamos orar sim por ele e pela família, tá bom? O irmão Ivan: peço oração pela minha família e amigos e vida espiritual. Irmã Laurita está chegando, Deus abençoe. O irmão Alexandre, lá de Ariquemes, do setor 2: peço oração pelo pastor Adelmo, que está nos auxiliando aqui na igreja de Ariquemes com o trabalho de Deus. Amém. Que Deus abençoe a igreja e o pastor aí, que Deus abençoe. Irmã Geni: peço orações dos irmãos por minha tia e seus 3 filhos que estão com Covid. Irmã Rosa: peço oração. Ô Lu, veja se caiu aí, aqui para mim parou. Continua aí? Ah, tá. Só um minuto que para mim aqui caiu, vou voltar. Só um minuto. Só um pouquinho, pronto. Cheguei. Tá bom? Então a irmã Geni pede oração. Irmão Franco, lá de Rio Branco, no Acre, está conosco. Irmão Franco, que Deus te abençoe grandemente. O seu Fernando, pai do Léo: agradeço pelas orações ao meu amigo Alain, pois o mesmo está sarado
dos sintomas que estava sentindo. Glória a Deus, louvado seja Deus. A Cláudia Raquel pede oração pela família. A irmã Rosimeire, peço que a igreja continue orando pela restauração da saúde do meu irmão Robertson, hoje sem notícias do Amapá. Ore por ele, tá bom? Estamos intercedendo. O irmão Douglas, peço oração por minha família também, por nossa saúde, vida espiritual e salvação dos nossos amigos e familiares. Louvado seja Deus. Continue interagindo conosco, tá bom? A irmã Ednete, a netinha, pede oração pela sua família e vida espiritual, tá? Vamos orar, vamos interceder uns pelos outros. Quando a gente acha que não tem jeito, é aí que nós dobramos os joelhos, mostrando a nossa dependência ao Senhor. Bom, então vamos orar. Continue interagindo conosco, os seus pedidos e os seus agradecimentos. Eu também tenho alguns pedidos a fazer, especialmente pelos trabalhos missionários que a nossa igreja ela apoia. Pela graça e misericórdia do Senhor, a nossa igreja apoia alguns trabalhos missionários. Aqui nós temos um calendário de oração. Em janeiro nós tivemos a primeira semana de oração e nós fizemos um calendário. Então, de segunda a domingo a gente tem alguns motivos específicos. Por exemplo, na segunda-feira a gente ora pela nossa família. Na terça a gente ora pela igreja. E na quarta-feira a gente ora pelos missionários. Então, quando você for orar, eu peço encarecidamente, ore por estes homens, por estas mulheres que estão nos campos missionários dos mais diversos possíveis, tá bom? Aqui nós ajudamos, nós apoiamos o pastor Antônio, a irmã Jennifer, que cuida da nossa congregação Emanuel, tá bom? Ore por eles, ore pelos filhos, a Chloe, o Guilherme e a Adriele, ore por eles, tá bom? Pastor Benício, irmã Ângela, lá na região de Ariquemes, irmão Minevaldo, irmã Luciene e os filhinhos, Esté e Estevão, eles trabalham em uma tribo indígena, tá bom? Pastor Rubem, irmã Joquebede, pastor Rubem é um dos professores do Pregue a Palavra e o responsável aqui pela região norte. Peço também que ore pelo Instituto Bíblico Maranata, pelos professores e alunos. Maranata está lá em Marilândia do Sul, no estado do Paraná. Ore por eles também. Peço aos irmãos que orem pelo seminarista Vinícius, que ele está no seminário no Palavra da Vida, no Pará, em Benevides. Ore por ele também, pelo curso inteiro, para que Deus o abençoe. Peço aos irmãos que orem ainda pelo ETEBAB, é o Instituto da Comunhão Batista Bíblica Nacional. Ore por eles, tá bom? E peço, irmãos, que orem pela Larissa Pardo, é uma jovem da nossa igreja, que Deus tem tocado no seu coração, e se tudo transcorrer dentro da vontade do Senhor, em 2021, ela também irá para o Palavra da Vida em Benevides, tá? Então ore por ela, para que Deus a cada dia confirme esse chamado em seu coração, tá bom? E eu peço, desafio você, vamos orar para Deus levantar rapazes, moças, homens e mulheres para a obra do Senhor. Quer seja trabalho missionário, quer seja trabalho pastoral. É uma grande bênção poder cuidar de vidas. É uma grande bênção poder servir ao Senhor de tempo integral, tá bom? Toda profissão, todo trabalho tem os seus ossos do ofício, mas servir a Deus é algo gratificante, tá bom? Então eu peço, ore em nome de Jesus, não deixe de orar, e ore também pelos pedidos que estão sendo feitos aqui pelos irmãos no nosso link, tá bom? Que Deus nos abençoe ricamente. Também eu peço aos irmãos que orem pela irmã Rosalina, ela aqui da nossa igreja, ela esteve rapidamente lá em casa, está se recuperando de uma enfermidade, não é do Covid, é uma outra, mas ela precisa das nossas orações, tá bom? Então ore pela irmã Rosalina, peço a todos, ela manda um abraço aos irmãos da igreja, diz que está com saudade e está orando para que tudo transcorra bem, ela e o seu Ribamar venham morar definitivamente aqui em Porto Velho, tá bom? Então ore por este casal. Queridos, no domingo passado eu divulguei que essa noite
nós iremos começar uma série de mensagens no capítulo 4 da carta de Tiago. Eu divulguei e hoje então nós vamos começar a primeira da série de 3 mensagens, tá bom? Eu desafio a você, deixe a sua Bíblia aberta, por favor, pegue aí um caderno, uma agenda, uma caneta, tá certo? E escreva aquilo que nós iremos pregar, para que você vá fortalecendo a sua fé. Talvez se bater aquele sono, você anotando, você fica mais acordado ou acordada, tá certo? Então eu desafio a você, tome o hábito de anotar as mensagens, isso enriquece. Daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, alguns anos, você vai olhar suas anotações, eu ouvi o pastor Rafael, tal dia ele pregou essa mensagem, tá bom? Então faz isso, pegue o hábito de anotar as mensagens, ajudem muito o nosso crescimento espiritual, tá bom? As guerras e os conflitos estão presentes na vida humana. Desde os tempos mais remotos, as guerras é algo presente. No passado, o mundo assistiu a 2 guerras mundiais. A primeira, que iniciou em 1914, terminando em 1918, teve aproximadamente 30 milhões de pessoas mortas. A Segunda Guerra, que iniciou em 1939 e foi até 1945, durante aquele período quase 60 milhões de pessoas morreram. Quando a gente vem para o nosso Brasil, o nosso país, a gente vai ver ao longo da história que também houve guerras aqui. No período colonial houve pelo menos 6 guerras. No período imperial, 12. Dentre elas a gente pode citar aqui e lembrar a independência do Brasil de Portugal, que durou um ano, de 1822 até 1823. Aí você vai lembrar da cabanagem, depois da Guerra dos Farrapos, e no período da Primeira República, a Guerra dos Canudos. Os nossos vizinhos, os irmãos aqui do Acre, 1902 até 1903. Então as guerras, os conflitos estão presentes na vida humana, desde o passado ao presente. Nós temos atualmente assistido guerras entre povos, entre pessoas, entre torcedores de times, de clubes, entre partidos políticos, adversários políticos, entre religiosos, entre familiares e também dentro das próprias igrejas. As guerras são existentes, impossível dizer que elas não existem, elas são reais, elas acontecem e elas continuarão acontecendo se nós não colocarmos em prática a palavra de Deus. E para isso eu peço a você que abra a sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Abra a sua Bíblia, por favor. Faço questão que você a abra, deixe-a aberta, porque você e eu vamos estudar os 3 primeiros versículos, tá bom? Desculpa, falei Tiago 1, mas é Tiago 4, me perdoe, tá? Tiago capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. Abra sua Bíblia, por gentileza. Carta ou epístola de Tiago, capítulo 4, versos 1, 2 e 3. Enquanto os irmãos estão procurando, ora eu vou olhar aqui para frente, ora irei olhar para os bancos, tá? Porque nós temos 3 irmãos aqui conosco essa noite, devido ao novo decreto, o plano de ação do governo, então restringiu-se a quantidade, tá bom? Então, ora eu vou olhar aqui, ora eu vou olhar para as pessoas que estão conosco na igreja. Tiago capítulo 4,
versos 1, 2 e 3 dizem assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecidos pelos cânticos que entoamos, pelos pedidos de oração, pelos agradecimentos que foram feitos pelos irmãos. Obrigado, meu Deus, por esta porção da Tua palavra. Nesta noite que vamos estudar o tema A Origem das Guerras, eu peço, Pai, que o Teu Santo Espírito estejas preparando o nosso coração, a nossa mente. É fato que muitas guerras já existiram, outras existem e outras ainda existirão. Mas a minha oração, Pai, é que nesta noite o Senhor tome cativo todo o nosso ser, para que nós venhamos aprender com a Tua palavra, e ao invés de sermos pessoas que espalhem a guerra, sejamos pessoas que espalhem a paz. Por isso, ó Deus, fala conosco nesta noite, e que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades espirituais, emocionais e sentimentais. Oramos agradecidos no bondoso nome de Cristo. Amém. Tiago, ele escreve essa carta para cristãos, para pessoas que um dia foram lavadas, remidas pelo precioso sangue de Cristo. Porém, aqueles irmãos estavam dando mau testemunho. O comportamento deles estava manchando o cristianismo. O testemunho que eles estavam oferecendo não era dos melhores. Vale lembrar que no capítulo 2 havia uma acepção de pessoas, havia um tratamento diferenciado. Os ricos eram tratados de um jeito, os pobres de outro. Havia dentro da igreja um tratamento diferenciado para os ricos e para os pobres. E isso não deve acontecer em igreja alguma. Já no capítulo 3, alguns irmãos estavam usando a língua para destruir os outros. Estavam caluniando, difamando, mentindo. Havia inveja, sentimento faccioso, que é o partidarismo, os grupinhos dentro das igrejas, aquelas panelinhas, estava existindo. E no capítulo 4, Tiago faz uma pergunta que vai direto à consciência de cada um deles. A pergunta que Tiago faz é a seguinte: de onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? Baseado nisso, o tema da nossa mensagem é a origem das guerras. Queridos, os versos 1, 2 e 3 irão nos ensinar duas verdades riquíssimas. Eu faço questão que você escreva, que você anote, para que você e eu, no presente e no futuro, sejamos pessoas do bem, pessoas que promovem a paz, pessoas que pacificam aqueles que estão em guerra, para que eu e você não sejamos mais
aqueles que coloquem lenha na fogueira, mas que eu e você venhamos a aprender essas verdades para sermos diferenciais na vida das pessoas em nossa volta. A primeira verdade que o verso ou os versos nos ensinam está no verso 1. Ele pergunta: de onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? A primeira verdade que o texto nos apresenta é: as guerras originam-se dentro de nós. As guerras originam-se dentro de nós. A pergunta que Tiago faz é a seguinte: de onde vem? Em que lugar se origina? Onde nascem as discussões, as brigas, as contendas e as guerras? É claro que Tiago, ele sabia a resposta. A pergunta é uma pergunta feita que faz com que os ouvintes produzam ou manifestem a sua resposta, porque Tiago sabe a origem, e ele não vai colocar a culpa em fontes ou em fatores externos, mas vai mostrar que a fonte são os próprios impulsos maus que existem dentro do ser humano. A origem de toda guerra, de toda discussão, de toda contenda, de toda briga, tem origem dentro do ser humano. A palavra guerras, que está no plural aqui no texto, é de onde vem a palavra polêmica, discussão, controvérsia. De onde é que nasce isso? Essas polêmicas, essas discussões perniciosas, essas discussões agressivas. É essa pergunta que Tiago está nos fazendo. Mas não só isso, ele pergunta de onde vêm essas guerras e essas pelejas. Em outras traduções é a palavra contendas, e ela significa brigas corporais. Alguns irmãos daquelas igrejas a quem Tiago se dirige, e eu lembro a você que a carta de Tiago não é direcionada, não é destinada a uma igreja, mas aos cristãos, é uma carta universal. Pasmem vocês, a que ponto chegou alguns irmãos de irem para vias de fato? Eles estavam brigando literalmente, eles estavam tendo problemas, começavam com uma discussão e terminavam em vias de fato. Tiago está dizendo a você e a mim que os desejos errados nascem dentro do nosso coração. E aqui eu me lembro das palavras de Jesus, lá em Mateus 15, versos 19 e 20. Anota esse texto aí que eu vou ler aqui. Mateus capítulo 15, versos 19 e 20. Escuta o que diz. Eu vou ler na tradução NVT, nova versão transformadora. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam.
comer sem lavar as mãos não os contaminará. Percebam que Tiago, ele tem a mesma teologia de Jesus. Assim como Jesus disse que é de dentro, que vem lá do âmago do ser humano, toda essa perversidade, toda essa maldade, toda essa capacidade de arquitetar o mal, vem de dentro, não são fatores externos. E nós aprendemos desde criança a dizer que a culpa sempre é do outro. Queremos sempre responsabilizar os outros pelos nossos destemperos, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelos nossos ataques de fúria. Mas Tiago e Jesus são enfáticos, vem de dentro. E Tiago, ele passa a nos mostrar que as guerras, as brigas, as discussões agressivas, os ataques pessoais, os desentendimentos e intrigas que existem na humanidade são os desejos pecaminosos que nascem no nosso coração. E por saber disso, ele vai abrir o nosso coração. É como se Tiago estivesse expondo, abrindo o nosso coração e trazendo-o para fora, para mostrar e para revelar quem você é, quem eu sou e quem nós somos. Ele vai fazer exatamente essa análise. Olha o que ele diz no versículo 1, no final do verso. Ele faz uma outra pergunta: porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, ou prazeres, ou desejos errados, que nos vossos membros guerreiam? É dos vossos membros. Agora olha o verso 2: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Tiago vai dizer que dentro do meu coração, os deleites, ou os prazeres, ou os desejos pecaminosos são muito fortes. A concepção de vida para alguns é que o prazer é a sua única finalidade. Há pessoas que vivem neste mundo apenas para satisfazer os seus desejos, os seus prazeres, as suas vontades. O ser humano vive em função do seu prazer, torna-se uma pessoa hedonista. Ela não quer saber de nada, ela só quer saber se os seus desejos são atendidos ou não. Porque quando ela quer algo e não consegue, ela vai dar um jeito para conseguir. Quando ela quer algo e alguém diz não, ela muda os seus sentimentos, porque o querer satisfazer os prazeres poderá desencadear as guerras, os conflitos, as discussões, as desavenças e as contendas dentro da família, dentro da igreja e no seu trabalho. São esses desejos errados, são esses prazeres que nós queremos a todo custo que eles sejam atendidos. Basta você olhar para um filho, ou para uma filha, ou para os filhos, quando eles querem algo e os pais não dão, ou quando os pais proíbem, eles não gostam, porque eles querem que os seus prazeres sejam atendidos a todo custo.
Tiago está expondo o nosso coração, é de dentro de nós, esses prazeres, esses deleites, esses desejos. Mas não é só isso, ele vai dizer que existe uma outra coisa no nosso coração. Olha o verso 2: cobiçais. A cobiça, sabe aquele desejo forte, ardente? E aqui, nesse contexto, essa palavra está ligada a uma conotação negativa, porque é claro que você e eu podemos ter desejos e temos desejos, alguns bons, outros ruins, alguns lícitos, outros ilícitos. Mas nesse contexto, a palavra cobiça, ela tem essa conotação negativa. É um desejo forte que domina a pessoa por inteira. É quando ela tem uma obsessão por algo. E então, ela deseja melhores condições de vida, mas de forma errada. Ela quer ser melhor da maneira errada. Cobiçar o que é dos outros é uma aspiração ilegítima. Eu não posso cobiçar nada dos outros, é pecado. Mas dentro de mim há um conflito, há um choque, e eu vivo a minha vida agora querendo ter o que é do outro, querendo ter o mesmo estilo de vida que aquela outra pessoa tem. E quantos cristãos estão caindo nesse engodo de Satanás? Quantos cristãos estão querendo ter a vida que as pessoas sem Deus estão tendo, com os prazeres, com baladas, com orgias, com anarquias, com sexo sem compromisso, com bebedeiras? Quantas? E aí ela trava uma luta com ela mesma, porque cobiça. E Tiago vai dizer: cobiçais e nada tendes. Queridos, do que adianta cobiçar o que é dos outros, querer ter o estilo de vida dos outros? Mas Tiago está expondo o nosso coração. Ele está mostrando o que há lá dentro de nós. Enquanto as pessoas não nos conhecem, Deus está revelando quem de fato nós somos. Esses desejos fortes, essa cobiça. Mas não é só isso. Olha o que ele diz ainda no verso 2: matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Além desses desejos, existe a cobiça e existe a inveja. Querido, aqui há uma combinação bombástica. Quando essas três coisas, ou esses três sentimentos, nos atingem, nós iremos sofrer drasticamente. A inveja não é necessariamente querer algo para nós mesmos, mas é querer que seja tirado do outro. A inveja é aquele sentimento de infelicidade produzido quando presenciamos a conquista, a vitória de uma outra pessoa. Basta você lembrar do Salmo 73, o Salmo de Asaf, já o pregamos aqui. Quando eu quero ter aquilo que é do outro, quando eu quero ter a mesma vida que o outro, quando uma pessoa chega para mim e diz: olha, pastor, eu comprei um carro, eu comprei uma casa, pastor, eu fui promovido no meu trabalho, pastor, eu comprei uma roupa nova, ao invés de eu me alegrar, eu me entristeço. E aí a gente vai gerar um conflito com essas pessoas. Meus amigos, meus amados irmãos, esses desejos, a cobiça e a inveja
são sigilosos. Eles alojam-se silenciosamente dentro de cada um de nós. As pessoas de fora não conseguem ver, porém a sua manifestação é destrutiva. Eu não tenho como comprovar que você é invejoso ou não, é ciumento ou não. Eu não tenho como, se você cobiça o que é dos outros. Você não tem como. Se você chegar para mim e perguntar assim: pastor, você está cobiçando? Eu posso dizer assim: não, e você acreditar, porque não dá para evidenciar. Agora, é claro que os seus resultados são destrutivos, e eles vão se alojando em nós. Eu chamo a sua atenção para os verbos que aparecem no texto: cobiçar, matar, invejar, combater e guerrear. Nesses 2 versos apenas aparecem todos esses verbos: cobiçar, matar, invejar, combater, guerrear. Não são desejos inspirados por Deus, mas são inspirados pelos nossos prazeres. Deus não quer que você e eu cobicemos, matemos, invejemos, combatemos ou guerreemos. Não, a nossa carne quer. A nossa natureza caída, adâmica, pecaminosa, ela quer. E olha que ponto chega Tiago: vocês estão dispostos até matar para alcançar os seus prazeres. Quando se quer muito alguma coisa, vale a pena tudo para conquistar o que tanto se deseja? Será que se eu e você temos desejo de comprar, de ter, de possuir algo, será que é correto usar os meios ilícitos? Será que podemos fazer uso de qualquer ferramenta? Certamente não, porque é perigoso. Então, a origem das guerras, Tiago vai dizer que elas originam-se dentro de nós. Mas há uma segunda verdade no texto, e essa está no verso 3, quando ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. A segunda verdade, por que as guerras se originam, está nesse texto. A segunda verdade que eu quero compartilhar com os amados é a seguinte: os motivos para iniciar uma guerra. Os motivos para iniciar uma guerra. Todo país, antes de iniciar, de declarar uma guerra contra outro país, ele justifica os seus motivos, explica as suas razões, os seus porquês, e todo ser humano terá os seus motivos para atacar alguém, e normalmente, quase que na sua totalidade, os motivos que levam a justificar uma guerra é que a outra pessoa começou, foi a outra pessoa quem provocou, que a culpa é da outra pessoa. Mas eu pergunto: o que leva ou o que motiva alguém a declarar guerra contra uma pessoa? Nós vemos isso nas crianças, que alguns acham seres tão inocentezinhos, tão purinhos. Quando 2 crianças estão brincando e elas terminam brigando, você pode chegar para elas e perguntarem: quem começou? Foi sempre o outro.
Dificilmente você vai pegar duas crianças brigando e ela diz assim: fui eu que comecei tudo. Fui eu. Quando a briga entre patrão e empregado, entre marido e mulher, entre pais e filhos, sempre a culpa é da outra pessoa. O espírito de conflitos, de guerras e de contendas entre os irmãos é produto da carnalidade humana, pelo intenso desejo do prazer. É carnalidade. A pessoa é dominada por seus desejos carnais, e esses desejos carnais irão produzir problemas para ela e para as pessoas que estão em volta dela. Queridos, o grande motivo, e eu coloquei os motivos no plural, existem vários, mas poderemos colocar que a carnalidade é fruto, as contendas é fruto da carnalidade, mas há um motivo principal porque essas guerras surgem. As guerras surgem porque as pessoas elas não estão bem espiritualmente, porque as pessoas não estão bem espiritualmente. Os desejos mundanos conflitam uns com os outros. Esses prazeres que nos nossos membros guerreiam, que exercem uma tensão em nós, perturbam a própria pessoa e criam uma tensão muito forte, tirando dessa pessoa a paz, o sossego e a tranquilidade. E essa perturbação vai fazer com que briguemos e espalhemos conflitos com os outros. Tiago diz aos irmãos a quem ele escreve: o principal problema é que vocês permitem que os desejos errados façam moradas nos seus corações. Uma pessoa que está bem espiritualmente, ela não vai permitir que os seus prazeres, que a cobiça, que a inveja domine o seu coração. Não vai. Pessoas que estão com problemas espirituais, pessoas que não estão com as suas vidas espirituais bem resolvidas, elas permitem que esses sentimentos alojem em seu coração, e a guerra com os outros está declarada. Esses desejos impuros e incontrolados levam ao desastre espiritual. E a prova é que Tiago vai mostrar isso aqui. No final do verso 2, acompanhe comigo como é um problema espiritual. A contenda é um produto da carnalidade. A contenda é fruto de uma vida espiritual não bem resolvida. Olha o que ele diz no final do verso 2: porque não pedis. Tiago vai dizer que uma pessoa que é dominada por esses desejos, que nos vossos membros guerreiam, chocam, tem essa tensão, essa pessoa não vai orar. Ele diz: porque não pedis. Por que não pedimos? Deixa eu te fazer algumas perguntas, e aí você sonda o seu coração, a sua vida. Você já pediu para Deus transformar o teu coração? Você recorre a Ele quando alimenta um sentimento ruim contra alguém? Quando você quer falar mal de alguém por trás, caluniar, mentir, inventar,
ou até se vingar, você já parou antes e disse: Senhor, tira esse desejo do meu coração, Pai. Senhor, controla a minha língua. Senhor, não deixa eu fazer isso. Você já orou assim? Você é sincero e sincera em suas orações? Você diz assim para Deus: Pai, tira isso do meu coração, porque eu sou o maior problema. Sou eu que tenho inveja, sou eu que estou cobiçando. Eu não gostei porque alguém falou comigo desse jeito, mas a pessoa falou a verdade. Você ora assim? Eu duvido, porque quando a gente ora, sentimentos diferentes começam a brotar em nosso coração. Tiago vai dizer que as tensões, as guerras, as brigas, as contendas, os conflitos, os partidarismos internos se afloraram e vieram à tona, porque aqueles irmãos a quem ele escreve se recusaram a orar, porque não pedis. Sendo que no capítulo 1 ele já disse: aquele que tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Mas ao invés de orar, ao invés de passar horas, minutos na presença de Deus: Pai, muda o meu ser, Pai, tira esse sentimento do meu coração, Pai, não deixe eu alimentar isso contra o meu pai, contra a minha mãe, contra os meus filhos, minha esposa, meu esposo, meu irmão, meu patrão, não deixe. A gente vai alimentando, a gente vai municiando esses sentimentos. E aqui eu quero ler uma frase de John Wesley, que diz assim: não é de admirar, porque um homem cheio de desejos maus, de inveja e de ódio, não pode orar. Queridos, como é que você e eu vamos chegar na presença do Onisciente, do Todo-Poderoso, com o coração cheio de inveja, de cobiça, de desejos errados, e nós vamos orar? Como? Uma vida espiritual desajustada é o motivo dessas guerras que se originam dentro do ser humano. Algumas pessoas estão tramando umas contra as outras, ao invés de estarem orando. Outras estão se justificando, não se arrependendo dos seus erros. Outras estão culpando os outros, mas não reconhecendo os seus erros. Há um conflito, porque uma vida espiritual desajustada, desarmoniosa com Deus, vai produzir esses sentimentos pecaminosos. A pessoa não ora, não tem vontade, não tem desejo, não se alegra em orar e dizer: Pai, muda o meu jeito, Pai, me quebranta, Pai, faz de mim um vaso novo, tira de mim esses sentimentos ruins. Eu tenho a tendência de ficar pré-julgando os outros, de falar mal, de fofocar. Quando alguém me critica, quando alguém me corrige, quando alguém me recrimina, eu fico zangado e fico falando dessa pessoa pelos outros. Mas nota que algumas pessoas não estavam orando, outras estavam orando, mas orando de forma errada. Olha o que ele diz no verso 3: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Olha a finalidade: para o gastardes em vossos prazeres ou em vossos deleites.
Queridos, uma vida espiritual desajustada é um grande motivo das guerras e contendas. Alguns não oram, outros até oram, mas oram de forma errada. Quando as motivações são erradas, quando os motivos são egoístas, se estivermos nos relacionando com Deus, errado com Deus, iremos errar ao nos relacionarmos com as pessoas. Orações egoístas que não querem que a vontade de Deus prevaleça vão produzir um coração amargo e insatisfeito. Se você não gosta do seu patrão, do seu líder, do seu professor, do seu pastor, do seu pai, da sua mãe, ore pelo bem deles, não ore pelo mal. Eu vou contar algo que eu ouvi certa vez. Talvez alguns vão se assustar, mas foi verdade. Na época eu morava em Rio Branco, no Acre. Estava indo para a igreja a pé. E aí eu parei na rua para atravessar, movimento de carro, mão dupla. E ao meu lado tinha duas, eram três senhoras conversando. E elas eram crentes. E estava tendo algum desentendimento na igreja. E eu sei isso porque eu ouvi uma irmã dizendo assim: irmã fulana, eu estou com os meus joelhos dobrados, orando para que Deus leve aquela irmã fulana de tal. Você acha que Deus vai ouvir uma oração dessa? Jamais. Jamais. Você acha que eu vou pedir para Deus levar quem está me fazendo mal? Jamais. Não vou fazer. Eu peço que Deus me fortaleça por sua graça, me fortifique, não me deixe abater por nada, mas orar para gastar os meus deleites? Jamais. E tem pessoas orando assim, oram de forma errada. Pessoas que estão orando para que as suas vontades prevaleçam e não que a vontade de Deus seja feita. Irmãos, é impossível manter um coração egoísta, invejoso, contencioso na presença de Deus. Eu duvido, se o meu coração for invejoso, cobiçoso, contencioso, eu duvido se eu chegar para Deus e falar assim: Deus, quebranta-me. Eu duvido se Ele não me atende. Senhor, não transforme o irmão, transforme a mim. Senhor, não mude o jeito de pensar do outro, mude o meu. Trabalhe em mim, mude a mim, transforme. É essa oração que Deus se agrada. Uma oração de quebrantamento, uma oração com a motivação correta, uma oração com o coração contrito, com o coração humilhado. E aí nós vamos travar a guerra conosco mesmo. Senhor, me ajude a ser melhor. Senhor, me ajude a amar as pessoas, a respeitá-las, a orar por elas, a querer o bem delas. E aí você e eu não seremos felizes, causando infelicidade para os outros. A origem de toda guerra e peleja é de natureza humana, porque as pessoas vivem em busca dos seus próprios prazeres, não querendo que a vontade de Deus prevaleça. Ao invés de se submeterem a Deus, estão se submetendo aos seus desejos incontroláveis. É possível sermos controlados por Deus. É capaz de fazermos aquilo que Deus quer.
Mas lembra de uma coisa: a origem das guerras está aqui dentro. Eu posso criar guerras com os outros, eu posso declarar guerra às pessoas, posso, mas não vou, porque eu peço a Deus todos os dias: Senhor, me ajude a ser uma bênção, conforme Ele disse para Abraão no capítulo 12 de Gênesis. Quando eu olho para o texto de Tiago, não tem como eu culpar você pelo meu destempero, não tem como eu dizer foi você quem começou, não tem como, porque mesmo você começando uma guerra contra mim, essa guerra só irá avante se eu também quiser. Mas quando a nossa vida ela está bem ajustada, a nossa vida espiritual está bem ajustada com Deus, nós seremos da paz, nós seremos pacificadores. Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem orado por você, pedindo para que Deus quebrante você, para que Deus te leve ao arrependimento, para que você seja uma grande bênção, para que Deus mostre de fato quem você é, e nas áreas de conflito e nas áreas defeituosas, você dando a liberdade a Ele para mudar você. É preciso fazer isso para que essas guerras terminem. Você e eu podemos fazer uma guerra cessar. Vamos ser cessadores de guerras. Se o outro quiser guerra, peça paz. Mas você e eu só iremos conseguir isso se nós estivermos com a nossa vida espiritual bem alicerçada na pessoa de Deus. Eu espero de todo o meu coração que essa palavra venha mudar a mim, mudar você e mudar a todos nós. Que Deus nos abençoe e que nós venhamos viver, aplicar e praticar a palavra de Deus na nossa vida. Nós vamos orar e após a oração eu tenho um aviso. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse texto tão rico de Tiago. Ó Deus, o Senhor é conhecedor que a nossa natureza adâmica, ela tenta, meu Deus, fazer com que venhamos ser promovedores da guerra. Ó Deus, há sentimentos ruins dentro do nosso coração. Jeremias já disse isso: enganoso é o coração e perverso, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? O nosso coração nos trai, nos engana. Ó Deus, eu te peço que cada um de nós nessa noite venhamos entender que as guerras, as contendas, as brigas, as discussões só surgem porque dentro de nós há uma guerra. E eu peço a Deus que o Senhor nos motive a termos uma vida espiritual muito bem ajustada, muito bem alicerçada em Ti, que tenhamos o prazer de ler a Bíblia, o desejo de reservar um tempo da nossa vida para ler 1, 2, 3 capítulos diários, para que nós venhamos, meu Deus, orar, e ao invés de pedir que o Senhor mude, que o Senhor transforme o outro, o Senhor faça essa transformação em nós mesmos, que venhamos dedicar tempo a mais em oração, que venhamos dedicar mais momentos à Tua presença, porque se nós estivermos com a nossa vida bem espiritualmente, nós seremos promovedores da paz. Pelo contrário, nós iremos disseminar a guerra, a contenda, a fofoca, a mentira, o partidarismo. Ó Deus, faça com que o nosso coração esteja firmado no Senhor. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa, por cada vida que está conosco nesta noite. Abençoa, Pai, atenda os pedidos que foram feitos.
cura aqueles que estão enfermos, não só de Covid-19, mas toda enfermidade, Pai. Repreenda-as para a glória do Teu nome. Ó Deus, proteja aqueles que estão bons, que estão sadios. Oramos, meu Deus, por salvação de almas. Há familiares nossos, amigos que ainda não se entregaram a Cristo. Ó Deus, quebrando os seus corações, Pai, e que eles venham um dia arrependerem-se dos seus pecados e confessar Jesus como Salvador da vida deles. Ó Deus, dê a nós uma boa noite de paz e descanso, e que venhamos, meu Deus, a cada dia nos relacionar corretamente com o Senhor. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. O aviso que eu tenho é para o próximo domingo, dia 31, o último dia do mês de maio, tá bom? Às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Aí nós vamos estudar Tiago, capítulo 4, dos versos 4 ao 9. O tema da mensagem: um coração dividido. Não divida o teu coração, dedique-se a Deus, tá bom? E à noite nós vamos estudar do versículo 10 ao 17, com o tema: Deus nos manterá longe dos prazeres. Aqui nós temos um plano de fuga para não cairmos em tentação, tá bom? E aí eu vou apresentar a você no domingo à noite qual é o plano de fuga que Deus nos dá para não cairmos em pecado. Eu desejo a todos uma excelente noite, um bom descanso e até domingo, se Deus nos permitir e Cristo não voltar. Que Deus nos abençoe.